Zé Baiano, o ferrador de gente do bando de Lampião. Entre os cabras de Lampião, um que ficou famoso pela brutalidade e violência foi Zé Baiano, cuja vida íntima é repleta de incógnitas e lacunas. Integrando o bando de Lampião nos anos de 1930, ele era famoso pela crueldade com pessoas que iam contra o movimento, principalmente mulheres que não seguiam normas estritas de comportamento. Também chamou a atenção por enriquecer com assaltos e empréstimos. No entanto, a principal atuação de Zé Baiano ocorreu no povoado de Alagadiço, local onde Lampião realizara alguns ataques, assaltando moradores. A região foi invadida pela primeira vez em 1930, quando descobriram que a cidade era perfeita para o bando passar alguns dias em liberdade. Além de ser um local estratégico e protegido, sem grandes contatos com áreas maiores, não tinha uma estrutura policial forte, estando aberta a atuações criminosas. Numa das últimas visitas do cangaceiro a Alagadiço, em 1934, o líder bandoleiro deixou Zé Baiano como administrador local dos saques, ou seja, um comandante regional sob o nome do capitão. Ele passou a realizar patrulhas junto aos companheiros Chico Peste, Acelino e Demudado, com quem realizava roubos e abusava de sua autoridade concedida pelo rei do sertão, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Cidades como Frei Paulo, Alagadiço e arredores passaram a viver na lei de Zé Baiano, em que quase tudo se resolvia no facão e a balas. As poucas passagens locais da polícia que viviam perseguindo o bando de Lampião eram inúteis. Os cangaceiros se escondiam em casas de fazendeiros e matas locais. Ao mesmo tempo, ele também roubava de locais para emprestar dinheiro a comerciantes e lucrar com os juros. Ganhou o apelido de Pantera Negra dos Sertões por sua pele escura e ferrador de gente por um hábito infeliz. Usava um ferro com as iniciais JB escaldante, pois era esquentado na brasa para marcar a pele do rosto ou do pubis de moças dos quais os hábitos ele discordava. Lembrando, pessoal, que aqui é uma narração apenas e tão somente dos fatos, sem trazer nenhum julgamento, sem entrar em nenhum mérito. Vamos continuar. Um coiteiro regional chamado Antônio de Chiquinho costumava estar entre os procurados pela polícia. Isso porque ele era o informante de Lampião sobre a posição das volantes que o perseguiu. Porém, com o tempo, cansado da vida de fuga e da violência dos cabras, o cúmplice dos cangaceiros decidiu livrar a cidade de Zé Baiano. Ele montou uma emboscada contra o comandante regional e seus aliados na cidade de Frei Paulo, Sergipe. Zé e mais 3 companheiros iriam receber alimentos na cidade quando Antônio e mais 5 homens iniciaram o ataque, os baleando naquele 7 de julho de 1936, numa luta sangrenta. Zé Baiano foi esfaqueado, baleado e então decapitado por Antônio. Porém, o fato gerou grande temor ao coiteiro e à população local. Se imaginava que Lampião voltaria à cidade em busca de vingança. Então, mantiveram-se em silêncio por dias sobre o episódio, até que a informação fosse divulgada acidentalmente numa festa de São João. Nunca houve represálias do rei do cangaço. Isso porque foi convencido por Maria Bonita que uma vingança não valeria a pena, dado que a cidade ainda tinha um canhão para a defesa local e que Zé Baiano era um homem com uma imagem manchada por ter enriquecido com o dinheiro da população. A polícia do estado, porém, ao descobrir o fato, rumou à cidade de Frei Paulo, onde desenterraram os corpos e os analisaram, identificando-os
identificando os cangaceiros. Os cadáveres enterrados no formigueiro estavam em estado avançado de putrefação. Os 3 aliados de Zé e a cabeça decapitada do bandido foram fotografadas e seus corpos foram novamente enterrados no local. Atualmente, algumas partes estão à mostra em um túmulo no cemitério da cidade aberto ao público. Aqui um breve resumo da vida de Zé Baiano, o ferrador de gente. No local da morte do bando, foi edificado pelo pesquisador Antônio Porfírio um pequeno mausoléu. Ali descansam Zé Baiano, Demudado, Chico Peste e Acelino. Também em Alagadiço se encontra um museu do cangaço, com peças pertencentes ao grupo de cangaceiros, livros, fotografias, enfim. Dentre os artefatos mais curiosos, o temível ferro do perigoso cangaceiro. Para os amantes do tema, sugerimos a leitura do livro Lampião e Zé Baiano no Povoado Alagadiço, de autoria de nosso confrade e amigo Antônio Porfírio. O professor, historiador, pesquisador da cultura nordestina e cangaço Alfredo Bonesi recentemente fez uma descoberta importante e relevante para os estudos do cangaço. Descobriu o paradeiro do ferrete JB do cangaceiro Zé Baiano, do grupo de Lampião. O ferrete se encontra afixado na parede do Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, junto a uma porção de ferros utilizados no tempo da escravidão, no final do século XIX aqui no Brasil. O ferrete era considerado pelo museu como um utensílio de tortura dessa época. Com esse instrumento de tortura, Zé Baiano ferrava as vítimas, a maioria mulheres, no rosto, nas nádegas e nas partes íntimas. Às vezes porque tinham cortado os cabelos e outras vezes porque eram mulheres de militares, soldados da polícia, que perseguiam o bando de cangaceiros. Zé Baiano era tido como um cangaceiro rico e sua vida no cangaço ficou caracterizado como um cangaceiro malvado, cruel, que não tinha dó de suas vítimas. Possuía uma mulher muito bonita, de nome Lídia, cangaceira também, que era alvo de todas as atenções desse cangaceiro, a ponto de receber comida na boca e de ganhar joias e muitos presentes de parte dele. Pega no flagra, no meio do mato, em amores com o cangaceiro Bem-TV, do bando de Corisco, por sinal, Lídia foi amarrada a uma árvore, onde passou a noite gritando e chorando muito, implorando pela vida e pelo perdão do seu amado. Zé Baiano refugiou-se em sua tenda, onde passou a noite em claro. O dia vinha nascendo quando Zé Baiano cavou a cova ao lado da árvore, onde estava presa a Lídia, e a matou a pauladas. A seguir, enterrou o corpo e sentou-se em cima da cova, onde desandou a chorar. Zé Baiano foi morto por Antônio de Chiquinho e mais 3 sertanejos, armados de facão, durante a comilança de uma fatada de bode regada a cachaça, a mando dos devedores de Zé Baiano, que eram muitos, e as somas eram vultuosas, segundo dizem, ou segundo outros, para se apossarem das riquezas do cangaceiro, ou ainda para se livrarem das ameaças e perseguições, tanto da parte das volantes, como também da parte dos próprios cangaceiros. Aqui, João Carlos Espíndola, canal Imagens do Sertão. Fala, meu amigo, minha amiga, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. E antes de você assistir a esse vídeo, eu peço 2 minutos só do seu tempo. Se você quiser, você pode pular esses 2 minutos. É só para explicar para vocês que aqui no nosso segundo canal de literatura de cordel, nós vamos falar não apenas de cordel, mas nós vamos falar de
toda a cultura nordestina. Nós vamos falar dos repentes, nós vamos falar das emboladas, nós vamos falar do cangaço nordestino e nós vamos falar também de cordel, e cordel vai ser o principal assunto. Agora, lá no nosso canal principal, lá vai ser apenas literatura de cordel. Mas aqui no secundário vai ser tudo um pouco do Nordeste brasileiro, sendo que a literatura de cordel será o principal. Então nós teremos aqui muita coisa do Nordeste brasileiro, dessa região tão linda e tão rica que é o Nordeste brasileiro. Esse vídeo aqui, por exemplo, olha, é um repente, é uma embolada que está acontecendo ali numa praça de São Paulo. Então nós vamos trazer muita cultura nordestina para vocês, não apenas o Nordeste, não apenas o cordel, mas muita coisa bonita sobre o nosso Nordeste brasileiro, coisas maravilhosas que tem no nosso sertão. O nosso sertão, pessoal, é rico em muitas coisas. O nosso sertão nordestino, eu falo, e não apenas o nosso sertão nordestino, outras regiões do Brasil também tem muita coisa maravilhosa para ser mostrada. Mas nós vamos nos concentrar aqui, olha, apenas na nossa região nordestina, cultura do Nordeste, coisas do Nordeste, literatura de cordel, que é o principal do Nordeste. Então muita coisa maravilhosa você terá aqui no canal, literatura de cordel, imagens do sertão, não apenas literatura de cordel, mas muita coisa sobre o Nordeste brasileiro. E lá no nosso canal principal, não esqueça, lá vai ser apenas literatura de cordel, beleza? Um grande abraço aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Grande abraço. Fala, meu amigo, minha amiga do canal Literatura de Cordel e Imagens do Sertão. Em outro vídeo eu falei, meus queridos seguidores, que nós vamos postar aqui no canal, no nosso segundo canal, que é esse aqui, não apenas literatura de cordel, mas muita coisa sobre o Nordeste, tá bom? Só que nesse vídeo aqui eu quero lhe ensinar a como você vê se um cordel já está gravado, beleza? Que muitas vezes você pede o cordel e não tem problema nenhum de pedir, você pode nos pedir, que nós vamos tentar te atender com o maior carinho do mundo, viu? Com o maior amor, com o maior carinho. Só que às vezes o seu cordel já está gravado, aí antes de você pedir, você vem aqui na pesquisa e pesquisa o nome do cordel. Aí você pesquisa aqui, por exemplo aqui, vamos supor que você quer assistir o Gigante Quebra-Osso, olha. Então você coloca aqui Gigante Quebra-Osso, escreve cordel e vê se ele aparece. Se ele aparecer, olha só, apareceu, então ele está gravado. Por exemplo, a Índia Nessi, cordel, coloca aqui cordel, olha. Isso é na pesquisa do YouTube, naquela própria pesquisa do YouTube. Aí você coloca cordel, tá gravado, olha aí, tá gravado. Aí vamos ver aqui se tem outro aqui, ó. Gabriela. Coloca cordel, tá? Olha só, tá gravado, tá vendo aí? Então fica mais fácil, porque você já assiste o cordel sem precisar ficar esperando. Olha como é bom. Vou testar mais um aqui, olha. A sorte do amor. Cordel, olha aí, ó. Vai aparecer, porque tá gravado o cordel. Ah, João, mas eu não sei o nome do cordel, eu sei um pouco da história. Por exemplo, a Louca da Cruz, eu sei aqui o nome do cordel. Esse não tá gravado, porque nós não encontramos, tá bom? Tem até uma seguidora que pediu, mas nós não encontramos. Mas vamos supor que você não lembra do nome, você só lembra da história. Deixa um comentário narrando a história, que nós vamos procurar baseado na história. Se a gente encontrar, a gente grava para você, também baseado na história, caso a gente encontre. Tudo bem? Tudo bem? Agora, se você souber o nome do cordel, fica mais fácil. Por exemplo, olha aqui, ó, Marina e Alonso. Olha, já está gravado, Marina e Alonso, quer ver? Vou colocar aqui, olha, cordel, quer ver? Olha, está gravado, tudo bem? Então fica mais fácil para você assistir. Você não precisa ficar tanto tempo esperando o cordel, é ou não é verdade? Então te agradeço aí de coração, tá bom? Aí fica mais fácil para você. Isso aqui é para facilitar para você.
para você já assistir o cordel e não precisar ficar esperando tanto tempo. Tudo bem, então? Um grande abraço aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Grande abraço, valeu.